Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Videmos TV. Vamos direto ao assunto sobre Israel. É isso mesmo, este conflito que está acontecendo, que está abalando o mundo. Ao mesmo tempo, nós sabemos que Israel é considerado o relógio de Deus para a humanidade, porque nós nunca vivemos um tempo onde as profecias bíblicas têm se cumprido diante dos nossos olhos. A gente sabe que pela história da Bíblia, Israel sempre viveu em conflitos. Israel sempre foi perseguido. Israel sempre procurou ser invadido por outras nações. Isso, se nós lermos a Bíblia no Antigo Testamento, nós vamos ver que Israel passou por várias pelejas e Deus sempre deu vitória, porque Deus escolheu aquele povo, aquela nação, para um propósito especial. Então vamos e viemos. Por que aquela nação ela é perseguida até hoje? Você já parou para pensar que lá no Oriente Médio sempre houve conflitos, sempre houve perseguição, né? Aquela divisão de povos, do povo judeu e o povo árabe, enfim, você já parou para pensar que sempre teve conflitos, mas isso tem um sentido espiritual muito relevante. Se você for parar para pensar, isso nos traz uma ênfase, algo misterioso da parte de Deus que eu quero mostrar aqui neste vídeo para esclarecer a você, para que você venha abrir o seu entendimento. A gente está vendo várias críticas, a gente está vendo várias confusões entre pessoas acerca do assunto e muitos até na sua ignorância, sem conhecimento, não conhece a história e não sabe da real sobre a nação de Israel. Então eu quero chegar nesse assunto. Por que a nação judaica ela sempre foi perseguida desde a antiguidade e até nos tempos atuais? A resposta ela é simples, clara e objetiva. Primeiro é porque a solução para a humanidade está naquele país. Você sabia disso? Você sabia que Israel é o presente de Deus para a humanidade? Israel é a esperança, é a solução para a humanidade? Se você não sabia disso, fique sabendo, e eu te provo pela Bíblia. No Evangelho de João, no capítulo 4 e o versículo 22, Jesus ele diz assim, vocês, samaritano, adoram o que não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Então já começa por aí. O evangelho chegou até nós graças à nação de Israel. O Messias veio nesta terra como figura humana morrer por nós na nação de Israel. Israel sempre foi perseguido, desde a antiguidade e até hoje nos dias atuais, como nós estamos vendo esta notícia que está chocando o mundo. Lembrando que Israel é considerado o relógio de Deus para a humanidade, porque através dos acontecimentos em que a gente presencia todos os dias, isso prova que o Messias, o nosso Salvador, Yahushua HaMashiach, ele está às portas, ele está voltando, pois ele mesmo disse, que antes da sua vinda, Israel ia ser pisada pelos gentios, até que se complete então as profecias. Não sei se você já leu esta passagem, mas na Bíblia também fala sobre isso, que Israel primeiro ia ser pisado pelos gentios, depois então o Messias ia voltar. Claro que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Então, se nós ficarmos atentos aos sinais, nós vamos entender que a nação de Israel, ela nos transmite, um relógio, que o tempo está próximo. É lá que está a salvação, é de lá que veio o evangelho até a nós, é de lá que saiu a lei de Deus, os princípios cristãos, judaico-cristão para toda a humanidade, é de lá que saiu o conhecimento de Deus para muitos aqui na terra, é de lá que o Messias também se apresentou como sacrifício vivo para a humanidade. Então, Israel, Jerusalém, é atacado, é perseguido por causa
que lá está a solução para a humanidade. Jesus, ele nasceu em Israel, né? Ele cresceu em Israel, ele exerceu seu ministério em Israel, ele foi crucificado lá, ele ressuscitou lá e ele vai voltar lá. Você sabia disso? É por isso a fúria das nações contra aquele país. E nós sabemos que aquela nação, ela é indestrutível. Você sabia disso? Mas vai chegar um tempo em que todas as nações, a Bíblia fala sobre isso, que todas as nações elas vão sitiar Israel. E humanamente falando, né, Israel vai se ver sem recurso, vai se ver sem saída. E quando Israel estiver prestes a ser destruído, o que vai acontecer? A maior intervenção divina da história da humanidade, que é a volta visível, audível, gloriosa e repentina do Salvador Jesus Cristo. Então é isso que eu tenho para te falar. Por isso que este país é tão perseguido. E bem-aventurado é aquele que ama Israel, aquele que abençoa aquela nação, aquele povo. Sejam prósperos todos aqueles que te amam, a Bíblia diz sobre isso. E também em Gênesis capítulo 12, versículo 3, qual foi a palavra que Deus decretou sobre isso? Capítulo 12, versículo 3 de Gênesis: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção para a humanidade veio daquele lugar, foi decretada naquele lugar. A história de Deus e do povo de Deus, das suas obras sobrenatural, se manifestou naquele lugar. Então aquele lugar tem história, tem fundamento, tem o poder de Deus. O poder de Deus é manifesto para a humanidade, desde que as pessoas têm o coração aberto através daquele país. É por isso que você tem que abençoar aquele país, é por isso que você tem que ser a favor de todo o teu coração daquele país, porque é através daquele país, daquele território, é através daquela nação abençoada que nós temos o conhecimento das leis de Deus, da palavra do Criador, dos decretos do Criador, que são poderosos para nos salvar. É lá que está a esperança da humanidade. E isso enfurece as nações, isso enfurece o sistema, isso enfurece os reis da terra. Então eles querem destruir. Né? Alguém está patrocinando este conflito para tentar eliminar aquela nação, só que não vão conseguir. Sabe por quê? Porque foi Deus que instituiu aquela nação, e aquilo que é do Criador é eterno, aquilo que é do sistema é passageiro. E a Bíblia diz que muito em breve o Messias, ele esmagará Satanás debaixo dos seus pés com toda a pressão. Ele vai fazer isso, né? Na sua intervenção divina, como nunca houve na história da humanidade, que é a sua vinda. Então, resumindo, Jesus, ele nasceu lá, cresceu lá, exerceu o seu ministério lá, foi crucificado lá, ele ressuscitou naquele lugar e ele voltará naquele lugar. É isso mesmo, dando o maior sinal de que Israel é a menina dos olhos de Deus, e ai daquele que tocar na menina dos olhos do Senhor. Então se alegrem com isso. Eis o sentido, por que aquele país é perseguido. É lá que está a salvação para a humanidade. Ame aquela nação de todo o teu coração. Ore por Israel. Vamos orar pela nação, eu e você neste momento. Feche os seus olhos e vamos orar. Amado e poderoso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nós abençoamos aquela nação e nós somos eternamente gratos a Ti, porque é de lá que saiu a lei do Senhor, porque é de lá, Senhor, que saiu o conhecimento da Tua palavra, é de lá, Pai amado, que o Messias, Jesus Cristo, Yahushua HaMashiach, se manifestou para a humanidade, se doando em grande amor para nós, ó Pai amado, naquela cruz do Calvário. Foi lá que aconteceu os maiores milagres da humanidade, as maiores manifestações do Teu poder, Pai amado, na história da humanidade. Foi lá, Senhor, que nasceu o nosso Salvador, foi lá que cresceu Ele,
foi lá que ele morreu por nós e foi lá que o Senhor manifestou o teu poder ressuscitador na vida dele, Senhor. Foi tudo lá, Senhor, que surgiu também a primeira igreja na face da terra e, consequentemente, impactou, Pai, a humanidade toda com o conhecimento do Senhor. E é por isso, Senhor, que nós amamos esta nação, nós somos eternamente gratos a Ti, porque nós somos pecadores e de lá que manifestou, Pai, a esperança do perdão na história da humanidade, Senhor. Eu te peço neste momento, Pai amado, que o Senhor tenha misericórdia daquele povo, que o Senhor, Pai amado, proteja aquela nação, que o Senhor, Pai amado, venha quebrar, Pai amado, o poder destas armas de fogo que vem contra aquele país. Tu sabes, Senhor. Então nós oramos, nós abençoamos aquela nação e nós somos eternamente gratos a Ti. E nós queremos, ó Pai, apresentar esta causa em que aquele país está vivendo. Nós oramos, abençoamos e profetizamos, ó Pai, a vitória daquele país no nome de Yahushua HaMashiach. E nós aguardamos, ó Pai amado, ansiosamente este grande dia da Tua vinda. Que o Senhor guarde o Teu povo, a Tua igreja, e guarde, Pai, aquele povo especial, aquele povo, Pai, que é o Teu xodó, que é o povo judeu, Senhor, aquele povo amado, aquele povo sofrido. Guarda, Pai amado, nós oramos de todo o nosso coração neste momento, Pai, no nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Deus abençoe a tua vida, se inscreva neste canal, compartilhe este vídeo, comente, ative o sininho para receber as notificações, porque você fazendo assim, a plataforma vai entender e vai jogar esse vídeo para frente e, consequentemente, você estará ajudando este canal. Que Deus vos abençoe, que Deus nos guarde e continuamos a orar por Israel, porque todo aquele que ama aquele país, a Bíblia diz que será próspero. Todo aquele que abençoa será abençoado. Deus te abençoe em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Videmos TV, um clique perto de você.